Terceiro, sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 da nossa aulinha sobre Roma. A gente estava falando sobre os escravos e eu vou dividir esses videozinhos menores para ficar mais tranquilo para vocês assistirem, ok? Então vamos lá, voltando a falar dos escravos. Como eu estava dizendo, a população escrava era muito numerosa durante a República Romana e no Império também. Então, se eu falar Império, se eu confundir, vocês sabem que eu estou falando de Roma como um todo. E por ser tão numerosa, existia a possibilidade de uma revolta a qualquer momento em Roma, ameaçando o quê? Se todos os escravos se revoltam, ameaça o sistema escravista dos romanos, correto? E é exatamente o que vai acontecer. Em um filme lá de 2000, eu acho, 2001, por aí, chamado Gladiador, mostra a revolta dos escravos. E isso aparece na história. Ele é inspirado em fatos históricos. Então, o que acontece? Em algum momento, os escravos, com o apoio de um pequeno grupo de gladiadores, vão chegar a organizar 100 mil combatentes entre gladiadores e escravos. E muitas vezes, escravos também eram gladiadores. Então, isso é history accurate, tem sentido, tá organizado com o que era real. Então, esse pequeno grupo de gladiadores se reuniu com diversos escravos, chegando a ter 100 mil combatentes que derrotaram, se não me engano, 5 ou 6 exércitos de Roma. E eles ameaçaram realmente, eles representavam realmente uma grande ameaça além dessa hegemonia romana, dessa sociedade que os escravos estavam simplesmente na última camada hierárquica, eles ameaçavam todo o sistema econômico de mão de obra escravista de Roma. Então, eles usaram força extrema e eles chegaram a crucificar aproximadamente 6 mil escravos durante a repressão violenta dessa revolta dos escravos, que tinha como destaque alguns gladiadores, um grupo de gladiadores. Perdão, gente. E o cônsul que ficou responsável por fazer isso era o Licínio Crasso, esse da lei Licínio lá. E ele revoltou, ele se revoltou com essa revolta, sufocou eles, reprimiu eles violentamente e crucificou todos os envolvidos, mas nesse caso eram 6 mil escravos. Ok? Agora a gente vai para uma das consequências que a gente mais vai lembrar de Roma e uma das consequências que mais vão ter influência e reverberar ao longo da história, que são as conquistas territoriais do expansionismo romano. Então aqui a gente está falando, se a gente está falando de expansionismo, o que isso quer dizer? Exatamente, aqui a gente está entrando no que seria o expansionismo do Império Romano. Então, com isso dito, onde a gente começa o expansionismo romano? Temos Roma, ok? E ela começa, não é? Crescer. É uma cidade que nesse momento os comerciantes estavam ficando muito ricos, os militares estavam tendo muita influência, os patrícios estavam mais influentes politicamente do que nunca. Então era uma sociedade que estava criando uma hegemonia regional muito grande. Então o primeiro ponto onde ela vai expandir é internamente. É nessa primeira região que vai até o sul da Sicília, se eu não me engano, que é o que eu falei para vocês no começo. Então, os primeiros inimigos que vão ser oprimidos aí pelo expansionismo romano são os gauleses. E vocês devem estar lembrados, talvez, de uma historinha aí de personagens em quadrinhos chamados Asterix e Obelix, qual o criador faleceu não muito tempo atrás. Deve fazer 1 ou 2 meses no máximo que ele faleceu, e essa história de quadrinhos justamente retrata o ponto de vista dos gauleses em relação à opressão e à violência do Império Romano. A gente tem muita coisa de fonte histórica relatada através do Diário do César, que a gente tem que desconfiar de tudo que ele escreveu. Então, como que o César fazia? Ele ia para a guerra, ia lá e falava, nossa, hoje os gauleses ameaçaram o nosso povo romano e eu tenho que reagir urgente. Aí ela matava, fazia um genocídio. E depois a gente descobriu na história que os gauleses não representavam nenhum perigo, a não ser eles estarem naquela região que eles queriam ter a hegemonia. Então, olha só como é que a gente tem informação das coisas. A gente tem informação deturpada primeiro para a gente depois pensar no que acontecia realmente. Mas aqui, nesse começo, no sul lá
no sul da Itália, vai estar esse primeiro sinal desse expansionismo romano que foi conhecido, né, por ser grandioso e pelas proporções que alcançou, mas os gauleses seriam massacrados inicialmente aí pelos exércitos romanos. Eles vão ser, nas palavras do material de vocês, nesse finalzinho, se vocês quiserem grifar, página, deixa eu pegar a tela de vocês, página 12, tem um detalhezinho aqui no segundo parágrafo do lado direito, no finalzinho. Mais tarde, os romanos reorganizaram as suas forças, liquidaram o exército de Pirro e se apoderaram do sul da Itália, consolidando sua expansão territorial interna, ou seja, na Península Itália. Então, toda aquela bota que a gente chama de Itália foi dominada aos poucos com esses pequenos povos que eles foram liquidando, e o único exército que representou um tipo de ameaça e resistência era o exército de Pirro, mas as forças romanas, elas tinham vantagem de elas serem organizadas, e ser organizado em um combate na arte da guerra é determinante para determinar quem ganha ou perde. E agora a gente vai para o expansionismo para o Mediterrâneo. E quem que vai estar no Mediterrâneo, que é um pessoal que a gente já viu, lá na ilha de Cartagena, de Cartago, perdão, na cidade de Cartago, na ilha de Cartagena, residiam os povos fenícios, que nós falamos lá nas primeiras civilizações, que a gente retomou na aulinha passada, nossa aulinha de revisão passada. Eles moravam lá, e eles tinham uma posição marítima bem privilegiada, e eles tinham tendências expansionistas também. Acontece que o expansionismo deles vai relar no expansionismo romano. Então é óbvio que vai dar problema. Com isso dito, diversos senadores em Roma vão começar a incentivar, após a campanha bem sucedida de conquista da Península Ibérica, conseguindo aí dominar toda a Península Itálica, que vai conseguir dominar toda a região que a gente conhece como Itália hoje. Eles vão assim, não, ok, mas essa galera que está expandindo pelo mar, essa galera é um perigo para Roma. E eu acabei de dar exemplo de vocês do Diário do César, que eles tinham esse costume de transformar em ameaça quem não necessariamente era essa ameaça para Roma, a fim de ter essa influência política consolidada, tudo isso. Opa, se estava tendo guerra e campanhas militares, era interessante para a política e para a economia de Roma, como uma política de guerra que eles tinham expansionista. Então, diversos senadores, ao saber sobre Cartago, eles começaram a falar, não, Cartago tem que cair, a gente tem que destruir Cartago. E esse expansionismo foi chegando e, obviamente, chegou no ponto do conflito das duas. Esses povos fenícios, para os romanos, eles eram chamados de Puni. Então, essa guerra ficou conhecida como Guerras Púnicas. E quem será que ganhou? Não é mesmo? Os romanos venceram diversas batalhas quase que seguidas em relação a Cartago. Não quer dizer que Cartago não era forte. O ponto que eu estou tentando relevar para vocês aqui era a organização militar de Roma, que era muito forte. Então, só um minutinho que meu roteiro enterrou debaixo aqui da impressora. Então, após essa campanha militar extensa e diversas vitórias, após a destruição, eles conseguiram consolidar tanto a expansão que seria o começo aí, né, do Mediterrâneo, através da única resistência que era a ilha com a cidade de Cartago, dos povos fenícios. Eles conseguiram vencer eles e estabeleceram isso aí com uma hegemonia em todo esse território. E o que aconteceu com esse pessoal? Tá? Relatado aqui no finalzinho da página 13, tem os seguintes dizeres que basicamente reflete o que vai manter o sistema escravista por tanto tempo aí. Quanto aos conquistados, recebiam tratamento diversificado. Aliados, dominação indireta, pagamento de tributos com preservação de autonomia, até escravização pura e simples de populações inteiras. Isso não é só em relação a Cartago, em relação a todos esses povos que a gente viu que eles combateram em algum momento. Os gauleses, o pessoal, os fenícios de Cartago, qualquer povo conquistado tinha esse destino. Acontece que isso, agora a gente vai entrar na área das consequências
disso tudo que a gente falou. Como Roma entrou em conflito e absorveu essas pessoas de alguma forma, mesmo que como escravos para a sua sociedade, para a sua hegemonia romana, essas diversas culturas não foram apagadas, elas foram assimiladas. Então, uma consequência é uma assimilação dessas culturas gigantesca. Esses povos não eram, mesmo que muitos realmente aconteceu um genocídio, os sobreviventes que foram escravizados ou reinseridos, ou que eles pagavam para ter alguma hegemonia mínima, alguma autonomia mínima, a cultura deles foi mantida e foi assimilada à cultura romana, a essa sociedade, que ia se formar da junção desses povos todos. Agora, também acho destaque aqui que está registrado as principais consequências. Deixa eu só pegar uma matéria de vocês. As principais consequências no matéria de vocês, página 13. Acho interessante vocês grifarem isso aqui, que está entre destaques. A expansão territorial determinou a formação de uma nova e poderosa classe de comerciantes e militares enriquecidos com as guerras, que eu já tinha falado para vocês agora, mesmo que porque era interessante fazer guerra. Os homens novos, os cavaleiros da ordem equestre, aumentando também o número de clientes, que eram aqueles plebeus subordinados, plebeus enriquecidos. Grande afluxo de riquezas para Roma, enriquecendo ainda mais a aristocracia patrícia, porque eles estavam, isso mesmo, estavam só saqueando esses diversos povos. O aumento da oferta de mão de obra escrava. Se está tendo muita guerra, o que tem? Muito prisioneiro. O que tem? Muito escravo. Que é o que eu falei também, que uma das forças que moviam essa máquina era a máquina de guerra gerar escravos para o Império Romano. A ruína dos pequenos e médios proprietários rurais, impossibilitando de concorrer com os grandes proprietários e trabalhados por escravos. Então, isso é o fim daquela igualdade que tinha lá no comecinho da monarquia. O êxodo rural gerando proletarização da plebe, cada vez mais pobre em virtude da concentração de renda e de propriedade. É uma consequência que, ao longo do tempo, quem tinha propriedade passou a ter mais e quem tinha pouco passou a não ter nada. A assimilação das influências culturais, eu não vou repetir o que eu acabei de falar, e acontece que, eventualmente, isso gerou uma crise na República com instabilidade política e aumento dos conflitos sociais. Conflitos sociais esses que eu citei para vocês, como tinha uma grande massa escrava, uma revolta escrava, realmente era um problema que ameaçava o sistema escravista de Roma. Pessoal, essa aulinha ficou um pouquinho mais longa, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, assistam quantas vezes vocês quiserem. E qualquer dúvida, por favor, que eu acho que vai ter, por favor, falem comigo. Hoje é um dia importante, eu sei que é uma aulinha mais tensa e um pouco mais pesada aí. Eu tentei deixar isso o mais tranquilo possível para vocês, ok? Então, até a nossa próxima aulinha, e que é daqui alguns minutos, acredito eu, e tchau!